meados de 2001, 4 amigos decidiram fazer um som sem nenhuma pretensão. Nascia assim a banda de punk rock Cama de Jornal. O Rock na Veia de hoje presta uma homenagem à Cama de Jornal e ao vocalista da banda, o Nem, que com toda a sua irreverência marcante, tornou a banda um ícone do punk em toda a região. É a trilha sonora de um mundo marcado pela desigualdade. O movimento punk nasceu no começo da década de 1970, com bandas como Ramones e The Stooges nos Estados Unidos e Sex Pistols e The Clash na Inglaterra. No Brasil, nomes como Restos de Nada e AI-5 deram impulso ao movimento que ganhou força nos anos 80 com as bandas Ratos de Porão, Cólera e Inocentes. Que tenho muito que aprender. Eu sei o risco que eu quero correr. Eu sei. Nos anos seguintes, o punk começou a migrar das periferias das capitais para as pacatas cidades do interior. Estava quebrado o silêncio. A gente está chegando na casa de um dos nomes mais importantes do rock and roll de Vitória da Conquista. São quase 25 anos de punk. Eu tô falando dele, o vocalista da banda Cama de Jornal, Nem. Tudo bom, Nem? E aí, rapaziada? Podemos entrar? Vamos lá. Ele nasceu no dia do Natal, em 1972, e foi batizado Emanuel Paulo Moraes. Ficou mais conhecido pelo apelido Nem Tosco Todo. O primeiro contato com a cultura punk aconteceu na adolescência. Minha relação com punk em Conquista começou no final dos anos 80, começo dos 90, 88 a 91, por aí. Aqui tinha algumas bandas, né? Era, por exemplo, Atestado de Pobreza, que é uma das primeiras bandas de Conquista. Tinha também Depressivos, Eniru, várias outras bandas assim, que agora eu não me lembro do nome, mas tinha uma cena que sempre tinha alguns shows. E engraçado que naquela época não tinha rede social, não tinha nada, e a gente ficava sabendo que ia ter os shows, né? Hoje, com tanta informação, às vezes você vai fazer um show, a galera, não fiquei sabendo que ia ter um show, com tanta informação que tem hoje. O impacto era grande, né? Porque naquela época chocava, né? Ser punk, usar um moicano, uma roupa rasgada, essas coisas assim, chocava naquela época, né? Um dia eu tava num show de Poções, fui lá ver um show de uma banda, e aí conheci o guitarrista e o baixista, que hoje é o guitarrista e o baixista da Cama de Jornal, conheci eles lá em Poções, e a gente conversando e tal, velho, e aí, você gosta de rock? Gosto, pô, eu toco guitarra. Aí o outro, eu toco baixo. Eu falei, pô, velho, então, bora montar uma banda, pô. Daquele encontro em 2001, nasceria a banda punk mais celebrada de Vitória da Conquista. Desde 2003, a Cama de Jornal conta com a mesma formação. Nem nos vocais, Lázaro na guitarra, Rose no contrabaixo e Helder na bateria. Letras cruas, mensagens diretas e performances marcantes fizeram do grupo um expoente do rock conquistense no começo do século. E assim, em plena era da internet discada, o som da banda passou a circular no Brasil inteiro. Era hora de cair na estrada. A gente já tocou no Nordeste aí, já foi até Recife lá, já voltou. Já fizemos turnê em São Paulo, no Centro-Oeste, Brasília, Goiânia. A gente conseguiu atingir um público assim no Brasil inteiro, que eu recebo. Esses dias eu recebi um vídeo de um cara que ele é deficiente visual e ele toca bateria de uma banda lá em Santa Catarina. E ele tava fazendo um cover da Cama de Jornal, O Álcool Me Persegue. Eu falei, pô, véio, que doido isso, velho. Aí assim, a gente não tem nem noção assim de onde a gente chegou, sabe? Em outubro, a banda vai voltar à estrada em uma turnê por São Paulo. Enquanto isso, paralelamente à Cama de Jornal, o músico segue com um outro projeto.
Nem Tosco Todo e As Crianças Sem Futuro. Aí eu tive a ideia de gravar um disco de cover de bandas que eu gosto, de bandas de punk, hardcore que eu gosto, de bandas undergrounds. Aí eu falei, vou gravar esse disco. Aí criei o projeto para gravar esse disco de cover. Aí depois, só que aí no meio do processo lá da gente, que eu montei a banda, que é outra galera, né? Eu montei a banda. Aí eu falei, rapaz, dá pra gente botar uma música autoral aqui, né, velho? O terceiro disco é chamado Músicas Rápidas para Pessoas Apressadas, que são 10 músicas em 5 minutos. O massa desse projeto é assim, que eu posso misturar várias coisas, porque não é a Cama de Jornal. A Cama de Jornal é uma banda de, essencialmente, punk rock, por mais que tem outras influências, tem música que é ska, tem música que é hardcore e tal. Mas meu projeto não, meu projeto desse disco mesmo aí tem violino, tem violoncelo, tem piano. Então é uma coisa. Se bem que essa ideia de 10 músicas em 5 minutos não tem nada mais punk rock. Não, esse aí foi o punk rock. Esse aí foi o punk rock ao extremo, direto e reto. Falou que ia falar, acabou. Os trabalhos da Crianças Sem Futuro e da Cama de Jornal são lançados pelo selo independente Tosco Todo, parte de um coletivo que vem dando uma força para muita gente da cena alternativa regional. Mestre Nem, um dos meus heróis, grande vocalista, frontman, letrista, compositor, vejo ele também como um grande cronista, sem dúvida, um dos nossos maiores pilares do rock and roll conquistense, um dos maiores nomes do punk rock nacional, e tudo isso aqui em casa, em Vitória da Conquista. Meu irmão, você deixa tudo de bom e do melhor, a homenagem mais que justa, vida longa a você e ao rock and roll. Feliz Dia Mundial do Rock. E aí, galera? O que dizer de Nem Tosco Todo, hein? O cara é gente fina demais, pô. O cara, além de cantar numa das maiores bandas de punk rock do Brasil, o cara é compositor, o cara é design gráfico, o cara é fotógrafo, o cara é escritor, o cara é produtor cultural, pai de família. O cara tem um dos maiores acervos das bandas de conquista no seu canal Tosco Todo. O cara tá sempre pronto pra bater um papo, pra tomar uma, pra fazer um som. O cara é um fenômeno. Falar de Nem é uma grande responsabilidade, porque ele é simplesmente o maior ícone do rock and roll de Vitória da Conquista na atualidade. E eu diria até dos últimos tempos. Nem é um cara simples, é um cara de letras diretas e de uma mensagem muito potente, alertando sempre para o potencial que a gente tem, que a gente carrega e o que a sociedade enfrenta como problemas. Então, Nem é um cara necessário, é um cara sem palavras. O que falar desse cara? O que falar de Nem? Um amigo, um irmão e uma inspiração pra gente, né, Bala? E não só pra gente, pra toda uma cena de Vitória da Conquista, o que nos faz dizer que ele é a pessoa mais importante hoje na cena do rock, um grande professor. Exato. Em como fazer música, em como fazer arte, como lutar. Exato. E além de tudo, um amigo que já fez participações com a gente, tanto ao vivo quanto em estúdio. Nem, a gente te ama. Recentemente, o músico conseguiu reunir gente de todas as tribos do rock em uma homenagem ao vanguardista paulistano Itamar Assunção. A gravação já foi chamada de We Are The World Conquistense. Daí chamei várias pessoas da cena de conquista para participar. E aí cada um canta uma parte, depois tem um coral mesmo, todo mundo na última parte. E aí tá sendo bem bacana, assim, eu tô gostando do projeto, ficou bem legal, a galera tá com uma receptividade muito boa dessa música aí. Tem músico de banda de black metal, tem músico de banda de pop, tem músico de hard rock, tem músico do hip hop, tem músico de rock tradicional, tá todo mundo misturado, do punk rock também, eu chamei a galera. Então, assim, aqui em Conquista, o que eu acho massa é isso, que nunca teve essa coisa de divisão. Todo mundo é rock, né? Se é rock, vamos, todo mundo tá junto. Fora dos palcos, Nem se dedica a outro ofício, o de escritor. Já publicou contos, romance e uma autobiografia, chamada Vagando Por Aí. Mas nunca se afastou muito da música. Como eu já estou ficando velho, aí a memória vai se perdendo, né? Que você vai ter coisa que eu não vou lembrar mais de coisa de 20 anos atrás. Aí a ideia do livro é essa, resgatar essas memórias,
desde quando eu era criança, passando por essa fase que eu comecei a escutar rock, aí passando por essa fase das bandas aqui de Conquista dos 80, 90, até a formação da Câmara de Jornal, e aí depois falar sobre a gravação dos discos, shows importantes, as turnês que a gente fez pelo Brasil. Eu falei, não, tem que deixar isso registrado. Aí foi quando eu tive a ideia de fazer o livro, que chama Vagando Por Aí. 24 anos depois daquele primeiro encontro em um bar em Poções, o show continua, tosco todo. Também pudera. O mundo está mais punk do que nunca. Não mudou muito dos anos 80 não, infelizmente. Que a gente sempre fala, enquanto houver essa injustiça social, essa diferença de classe, essa questão de corrupção, governo massacrando a população, governo legislando em causa própria. Enquanto houver essas coisas, a gente sempre vai ter um punk aí na garagem tocando e botando para fora o seu repúdio a tudo isso.